Olá, nessa aula eu vou falar um pouco sobre tem um artigo que eu botei lá no nosso site, normadesempenho.com.br, dizendo o seguinte, que norma de desempenho não é de exclusividade de especialistas. Tá? Isso porque, na minha opinião, a norma de desempenho tem que ser de conhecimento de todo mundo que trabalha com edificação habitacional. Claro que uma pessoa vai se especializar mais em acústica, outro em desempenho térmico, outro em durabilidade, outro em execução, outro em manutenção, e aí a gente vai se especializando cada um no seu nicho. Né? Isso é comum e tem que ser assim. Né? Mas o conhecimento geral de tudo, a gente não precisa ser especialista para conhecer de toda a norma. Tá? E eu digo isso porque, para evitar da gente criar a ilusão de que a gente precisa contratar um super especialista para fazer a avaliação do nosso projeto. Se eu quiser, claro, elaborar um projeto que tenha um desempenho térmico em nível superior, nesse caso, sim, aí eu preciso ter um especialista para me auxiliar. Agora, não, eu quero só o desempenho mínimo, a maioria das edificações vão atender. Tá? Depois, na aula específica de desempenho térmico, eu vou explicar mais sobre isso. Mesma coisa de acústica também. Né? Claro que a gente tem que ter o conhecimento básico para a gente não cair nos contos do vigário. Né? Por exemplo, vem muito fornecedor e vem dizer a minha manta atende em nível intermediário o desempenho acústico. A tua manta não atende nada, cara. Porque a tua manta vai ser um componente do meu contrapiso flutuante que vai dar um desempenho. Né? Mas vai depender ainda do meu tipo da laje, a espessura do meu revestimento sobre a manta, se eu tenho uma cerâmica, tenho um laminado, né? Tudo isso vai interferir. Então, quando vem um fornecedor e dizendo, minha manta térmica aqui baixa, já aconteceu comigo, né? Eu, na obra, o pessoal vem vender manta térmica para botar na cobertura, minha manta baixa 15 graus. Eu disse, cara, para mim não pode ser, para mim não dá para utilizar uma manta dessa. Mas por que isso? Cara, Florianópolis aqui no inverno dá 10 graus. Se eu botar uma manta que baixa 15, vou ficar com temperatura negativa no meu apartamento. Eu não posso? Né? E o cara, não é assim. Então, o que é? Né? Como é que ela retém o calor? Qual que é o cálculo que é feito? Não é só dizer um número, só dizer que o desempenho é sozinho. Né? O desempenho dos sistemas é o conjunto. Sempre é o conjunto, tudo interfere. Então, a gente tem que ter uma atenção a isso. Mas, recapitulando, tu não precisa ser um especialista a fundo para entender da norma de desempenho, para fazer os estudos da norma de desempenho. É para poder pegar um projeto e avaliar se esse projeto está atendendo aos critérios da norma de desempenho. Você não precisa ser um especialista para isso. Até porque, se precisasse ser um especialista, para a gente poder assinar uma RT ou uma RRT, né, no caso do arquiteto, de uma edificação habitacional, a gente não poderia assinar depois que a gente sai da faculdade. A gente precisaria obrigatoriamente passar por uma especialização para assinar um projeto habitacional, porque todo projeto habitacional precisa atender os critérios de desempenho. Entendeu? Se todo projeto habitacional precisa atender os critérios de desempenho, então todo profissional habilitado a executar e projetar um empreendimento habitacional tem que ter condições de aplicar os critérios de desempenho, porque senão precisaria obrigatoriamente uma especialização e uma atribuição específica lá no CREA ou no CAL para essa atividade. Não é o caso. Eu saio da faculdade, eu posso assinar uma estrutura, posso assinar uma vedação vertical, posso assinar uma laje, posso assinar uma instalação hidrossanitária, eu posso porque eu estou habilitado. Então, claro, cabe a cada um se aperfeiçoar, buscar informações, e é isso que você está fazendo aqui, né? Buscar informações para ser mais fácil, mas não que você precisa fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação de 2, 3 anos em norma de desempenho, como tem. Então, você não precisa disso. Claro, todo conhecimento é válido. Não estou dizendo que você não precisa estudar, mas você não precisa se limitar a especialistas. Tá? Você tem total condições de avaliar um projeto, de fazer simulações, de executar qualquer sistema em edificação habitacional. Recapitulando, claro, situações específicas onde você quer um desempenho superior, aí sim a gente busca especialistas na área para nos auxiliar, certo? Mas, de modo geral, a gente não precisa de uma especialização específica. Então, aí a importância, né, de a gente compartilhar as informações, participar de eventos, de feiras, cursos rápidos também. Então, isso tudo é muito importante para a gente ir se aperfeiçoando. Né?
Então, eu gosto muito do conceito do profissional de conhecimento T, né? Assim. Então, a gente tem um conhecimento geral sobre muita coisa, mas num determinado assunto você se aprofunda nela, né? Então, a norma de desempenho é muito ampla. Então, claro, se você quiser ser um especialista em desempenho térmico, então você vai ter que ir a fundo no desempenho térmico até para poder buscar aí projetar para nível superior. Aí você vai ter que gastar bastante tempo aí estudando também questão de software, questão de materiais, questão de localização, enfim, a parte acústica da mesma situação. Então, mas, volto a dizer, você tem total condições de fazer avaliação. No final desse curso, a gente vai fazer a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou mostrar para você que não tem mistério nenhum. A norma de desempenho, ela já traz lá, vai ter uma aula específica, né, de como ler e interpretar ali os critérios de desempenho da norma. Então a norma já traz ali qual que é o motivo de ter aquilo, né? Vai ter um blá 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 ali disso. Vai ter qual que é o método de avaliação, vai ter as normas que você tem que analisar. Então mais é a leitura de norma mesmo, tá? Então eu peço até a tua ajuda para desmistificar essa ideia de que a gente precisa ser um especialista para analisar um projeto habitacional, beleza? Você tem total condições, você tem habilitação, né? Se você é engenheiro, você é arquiteto, você tem habilitação para tal, ok? Até a próxima aula.